Vamos abrir a rodada aí falando do Corinthians, do todo-poderoso Timão aí? Bora, Corinthians. Bora. Foi na tela, garotinho. Aí sim, hein? O Corinthians, na quarta-feira, enfrentou o Santástico. Primeiro clássico do menino Ney. Exato, o time do Danilo e do Lucão aí que estão assistindo a gente. E, cara, foi um bom jogo de futebol. Eu assisti um pedaço do jogo. Foi muito bom, foi muito bem disputado. O Neymar estava bem mais leve em campo já na quarta contra o Corinthians, dando os dribles dele, dando passe e tal, mas é complicado porque os jogadores do Santos ainda não conseguem acompanhar o raciocínio do moleque, né? Então fica meio difícil criar chances de gol assim. Mas a princípio o Corinthians deu uma amassada no Santos nos 20 primeiros minutos, abriu 2-0. O Santos ainda diminuiu o placar, mas ficou nisso, né? Não sei qual comentário que vocês têm aí. O artilheiro Guilherme, né? Conseguiu ainda deixar mais um dele ali. Não sei o quanto que o diretor, né, presidente ali do Santos, ele tá querendo montar esse time com consistência, porque é muito discrepante a zaga e o ataque do Santos. É muito discrepante. O Neymar ainda tá travado, ainda tá pesado, que é normal pelo tempo que ele ficou sem jogar, né? Ele precisa se soltar mais ainda, então os caras ainda conseguem bater nele. Corinthians bateu, todo jogo o Neymar tá apanhando bastante. Só que a zaga é muito ruim, cara. Os caras do ataque, por mais que ainda não acompanhem nitidamente, os caras não têm a mesma inteligência dele para poder acompanhar, só que é um ataque razoável. É um ataque ok. Precisa muito de uma ligação, meia de ligação, muito, porque o Pituca é volante, tá tendo que ligar, então, assim, não tá funcionando bem isso. Só que, cara, chegou, é gol. A zaga é muito fraca. Então, assim, o Corinthians mereceu a vitória nesse jogo. E agora o Santos precisa equilibrar melhor o time, né? Precisa montar a zaga para poder ficar mais competitivo, porque assim no brasileiro não entra, velho. Não, se ficar assim, amigo, cai de novo. Mas eu acho que não vai ficar, tá? Cai, mas você tem informação? Você tem informação, Dá o furo, Buticão. Que isso, porra, se liga. Bom, a notícia é que, não sei se a gente ia falar depois, mas já vamos falar agora logo. Não, eu falar, deixa pra falar na hora do Santos. Foca no Corinthians. Vamos focar no Corinthians, vai. Nós tá falando do Corinthians. Desculpa, agora é o Corinthians, que a gente já vai pro menino então, vocês estão falando do Santos? Que foi contra o Corinthians, tô falando desse jogo. Que é meio que interligados. Não, eu tenho que falar do Corinthians, não do Santos. Que foi contra o menino Ney. O que você achou, do Buticão, do Corinthians nesse jogo? Achei que o Corinthians jogou muito. Você tem que falar do Yuri Alberto. Este sim é craque. Este sim é o menino da Vila que destruiu o jogo. E o Corinthians por pouco não toma empate, tá? Só pra deixar claro aqui. Você achou demais no finalzinho. O Corinthians abriu os 2-0 e depois deixou um pouco ali a desejar, né? Podia ter feito até mais se continuasse. Mas não foi assim. Deixou o Santos vir para cima. E aí, filho, tomou aquele gol do Guilherme e quase tomou depois, tá? Não, ia ser a mesma coisa que aconteceu já puxando aí, Vitão. Você já falou um pouquinho o que você achou, mas ia ser a mesma coisa do jogo seguinte do Corinthians. Porque na semana seguinte, agora no sábado, o Corinthians pegou a Portuguesa, foi 2-2 esse jogo e tomou empate. O Corinthians estava na frente, se eu não me engano, foi 1-0, saiu ganhando nos dois momentos do jogo e tomou duas vezes o empate da Portuguesa, velho. Então, assim, o Corinthians também não está consistente defensivamente. Tem um bom ataque. O Yuri Alberto começou o ano muito bem, o Garro começou muito bem, mas a zaga também, o sistema defensivo, assim, por mais que seja muito melhor que o do Santos, também não é confiável, né? O ponto do jogo contra a Portuguesa é que um ponto, assim, que tem que se levar em consideração é que o Corinthians entrou com o time reserva, né? Justamente porque na quarta-feira tem Liberta, a gente vai falar um pouco desse jogo. Fato. Mas entrou com o time reserva, que foi por isso até do comentário do Kaique, que eu acho que ele comentou que a base do Corinthians salva o time faz tempo. E parece que os moleques jogaram bem e tal, mas é aquilo que o H falou, né? Porque assim, quando você é mais novo, você falta um pouco de malandragem, falta um pouco daquele acabar o jogo antes da hora, entendeu? Furar a bola, essas coisinhas. E o Corinthians acabou cedendo empate ao Portuguesa, né?
que não foi um mau resultado no sentido que a Portuguesa é um time bastante fraco para o nível do Corinthians, mas foi também um bom resultado pensando que era um time reserva, um time lotado de molecada da base, pronto para entrar em campo e começar a destruir aí nos próximos jogos. Então, acho que foi um resultado ok, até porque o Corinthians tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. Disparado. Acho que nessa rodada não pode ser ultrapassado. Acho que ainda pode ser ultrapassado, mas não nessa rodada. Então, foi um resultado tranquilo e dá tranquilidade para o Corinthians pensar no jogo de quarta-feira. O que você achou do jogo, Butti? Corinthians e Portuguesa? Eu achei que o Corinthians vacilou e foi um ótimo resultado para a Portuguesa. A Portuguesa saiu atrás do placar, depois empatou, esteve atrás de novo e conseguiu empate novamente. Para a Lusa foi um ótimo resultado. A Lusa praticamente já está garantida na Série A novamente, né? Então, assim, é uma super campanha da Lusa. Início de uma SAF, né, também. Início de uma SAF, tem a chance até de classificar, não tem? Tem, pô. A Lusa, hoje ela está... Cadê? Portuguesa. Não. Tem. Porra, esse grupo, mano. O Santos é o líder do grupo com 12 pontos. Sim. Os outros 3 têm 11, né? Os outros 3 têm 11 pontos. Então, assim, tá aberto. Tá uma briga boa. E então, pra Lusa foi um ótimo resultado, jogando contra o Corinthians aí, que tem a melhor campanha. Pô, o empate é tipo uma vitória. Foi ótimo pra Lusa. Foi mesmo. O ruim, Buticão, que a Portuguesa, essa rodada, pega o São Bernardo, que é o líder do grupo do Palmeiras. Vamos, Lusa, filho. O Lusa vai amassar. Tá de brincadeira? Onde é o jogo que eu vou? Fala aí. É na casa da Lusa? No Pacaembu? É no Pacaembu, mano. Oxe, tamo lá. Vou colocar que dia que é? Quinta? Não dá. Quinta, 9 horas. A gente vai estar lá na abertura da Pioneer. Congresso da Pioneer. Excelente. E, Vitão, você já puxou falando um pouquinho do Corinthians, pelo que eu tô vendo aqui, começa a Libertadores, fase de grupos, né? Que a gente chama de pré-Libertadores, mas já não é pré, já é Libertadores. Universidade Central e Corinthians, quarta-feira, 9h30. Tá começando a ter graça o futebol, hein? Não é só paulista mais. Acabou a pré-temporada. Exatamente. Corinthians enfrenta a Universidade Central da Venezuela, né? Sinceramente, falando a realidade, eu nunca assisti esse time jogando bola. Eu também não. Acredito que o Corinthians favoritasse nesse jogo. Acho que são na pré-Libertadores desse ano, os times brasileiros vão ter que passar por 2 fases. Então, o Corinthians joga com esse time aqui e, se passar, ainda tem outro jogo antes de chegar na fase de grupos. Como a H disse, eu acho que já é Libertadores, já conta gols para artilharia e tal, então o Yuri Alberto pode aproveitar e meter umas caixas. E vamos ver o que vai acontecer na quarta, né? Quarta, 9h30. Vai ser lá o primeiro jogo, né? Eu acho que é isso. Lá no Olímpico de La UCV, de La Universidade. Aí sim. Também não conheço esse estádio, mas vamos ver como é que é. Vamos assistir, né? Exatamente. Eu não posso falar que eu vou estar na torcida pelo Corinthians, né? Porque eu nunca torço pro Corinthians. Mas, a princípio, como é um time brasileiro, acho que pode passar para ir para Libertadores, para fase de grupos e ver o que acontece. Um calor desse é época de secar, né? Calor seca muitas coisas. Buticão, qual que é a sua expectativa aí para esse jogo do Corinthians, para esse início de Libertadores do Timão? Buticão, caiu aí? Tô aqui. Oxe, ficou mudo? Não, é porque eu tinha caído aqui sem querer, eu sabia que eu tava online aqui, mas eu não tava ouvindo vocês, então eu falei, putz, eu fiz a pergunta errada, que eu falei Timão, mas qual que é a sua expectativa do início de Libertadores do Corinthians? Amigo, eu acho o seguinte, amassar esse time da Venezuela aí, que é minúsculo, o Corinthians já segurou os titulares aí, então esquece, 3 do Yuri Alberto, pelo menos. O Vitão falou que é para contar artilharia já, então o Yuri Alberto já tem que meter caixa mesmo. Exatamente. É isso, e continuando a falar de Corinthians, antes de eu voltar para a gente finalizar o assunto deles, palpite, você já falou 3-0, seu palpite, Butti? Palpites para esse jogo, então, é Corinthians e? Corinthians e Universidade Central da Venezuela. Lá na Venezuela.
Lá. Exato. 4-0 Corinthians. Ave Maria. Vitão. Acho que vai ser 2-0, mano. Um gol do Memphis e um gol do Yuri. Mano, é pré-Libertadores, velho. Os caras tremem pré-Libertadores, estão com muita moral. Esse jogo lá vai ser 2-1 para a Universidade Central. E aí eles que se virem na casa deles, entendeu? 2-1. É isso. Esses são os nossos palpites para Libertadores, hein? Exatamente. Agora, palpite pro Paulista, porque domingo o Corinthians já tem a rodada antecipada. Isso, Só que 11 jogos domingo, do campeonato. é isso mesmo. Domingo o Corinthians joga com o Guarani na Neoquímica Arena. É o último então, né? Último jogo. Já é o último jogo, domingo. Palpites para Corinthians e Guarani, Buticão. Aonde é esse jogo? Neoquímica Arena. 2-1 Corinthians. Vitão. 3-0. Cara, meu palpite para Corinthians e Guarani, último jogo, os caras são classificados. Acho que eles vão misto. Acho que vai ser 1-1 Corinthians e Guarani. Não é nem secando, né? Porque eles vão com a molecada de novo, já estão classificados. Talvez até em primeiro já no grupo. Talvez não, em primeiro. Não, do grupo sim, tem que ver primeiro da classificação geral. Dificilmente o São Bernardo passe. São Bernardo precisa ganhar tem que ganhar os dois jogos e o Corinthians perder domingo, né? Ah, dificilmente. Eu acho que os caras vão reserva no último jogo já para poupar os titulares. Boa, excelente. Cara, então é isso do Corinthians. Todo poderoso Corinthians.